Fala assim, ó, tenha paciência, que o pastor às vezes fala demais. Fala pra ele, né? Isso. Eu desafio você ficar até o final, ó, bem. É muito bom, irmãos, nós estarmos aqui. Nós não estamos em outro lugar senão a casa do Senhor, uma casa em que Ele edificou, né? E Ele tem nos tratado, aqui tratado das nossas emoções, né? Do nosso caráter. Deus Ele trata da gente como um todo, né? E a gente está nesse domingo completando aí o nosso encerramento, nosso primeiro congresso da família. Eu acredito que é o primeiro de muitos, né? E daqui a pouquinho, logo após a mensagem, a gente vai fazer uma renovação de votos. Vou chamar todos os casais aqui na frente. E você vai, se você não casou na igreja, você vai estar casando hoje, né? Se você já casou, você vai relembrar, né? Quantos anos atrás você disse, eu prometo te amar, te respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, lembra? Foi muito legal, né? Foi um momento tão marcante que a gente até filmou, tirou foto, não foi? Você guarda as fotos até hoje. Então a gente tem, assim, o hábito de fazer uma renovação. Não é que o voto ficou velho, não. E nem as palavras ficaram velhas, não. É para a gente relembrar o compromisso que a gente fez, primeiramente com Deus, né? E depois com a nossa esposa, com a mulher que nós escolhemos para envelhecer e sofrer as ações da gravidade, né? Ao longo do tempo isso vai acontecendo. Então a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Enquanto isso, ficou para mim um tema, os desafios da família na pós-modernidade. É um tema que eu acredito muito complexo, né? Daria para a gente falar aqui vários domingos, porque quando a gente fala de pós-modernidade, nós precisamos remeter para o passado, porque tem a pré-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade. Então a gente vai, assim, de um modo bem simplificado, tentar entender o que está acontecendo com a sociedade. Né? O que é isso? O que é a modernidade? E, pastor, o que é pós-modernidade? Né? A gente vai tentar ver isso e ver também quais os desafios têm sido colocados para essa instituição que não é do homem, é de Deus. Ai do mundo, se Deus não tivesse instituído a família, o mundo estaria 10, 15, infinitamente pior do que ele está. O que segura o mundo ainda, e o que segura Deus em não destruir esse mundo, é a sua graça, a sua misericórdia, mas também a família, que ainda mantém os princípios dele ativos. Então, para tal, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, e se você olhar para o lado e ver que tem alguém sem Bíblia, compartilha com ele. Aqui não é Facebook não, mas a gente compartilha também. Efésios capítulo 2, enquanto você procura, eu comer água, porque eu estou rouco já 3 vezes. Amém? Efésios capítulo 2, nós estaremos lendo a partir do versículo 11. Quem achou, diga achei. Ai, que beleza. A palavra do Senhor diz assim: portanto, lembrai-vos do que vós outrora eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade que estava no meio deles, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz,
e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, e nós louvamos o Teu nome. Nós pedimos, ó Deus, que essa palavra, Senhor, que não procede do homem, mas procede do Teu Espírito Santo, que usa o homem como instrumento, possa, meu Deus, trabalhar no coração de todos aqueles que estão aqui. Meu Deus, daqueles também que nessa hora estão ouvindo pela rádio ou estão ouvindo pelo CD, que o Senhor possa edificar, meu Deus, as suas vidas, que o Senhor possa entrar com cura, restauração em suas vidas, na família. Meu Deus, que as famílias sejam restauradas pelo poder que há na sua palavra, Senhor. Trabalha, meu Deus, nos nossos corações nessa noite tão maravilhosa e tão especial, porque o Senhor está aqui, meu Deus, no nosso meio. E tudo se torna especial quando o Senhor se aproxima de nós. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Pai eterno. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós temos visto ao longo desse mês de maio, né? A gente tem reservado esse mês de maio para somente falar da família e pedir que Deus assim nos edificássemos, né? Edificasse a nossa família, né? O esposo, a esposa, os filhos. Eu acredito que Deus falou dos mais variados temas. E hoje eu acredito também que Deus vai falar do grande desafio que é a família. A família, nessa época que nós temos vivido, onde tem se chamado, denominado pós-modernidade. Para a gente entender, como eu falei no início, a gente vai voltar um pouquinho para entender por que nós hoje nos encontramos na pós-modernidade. Então, assim, a história nos remete lá para o passado, onde nós podemos entender que tinha como, assim, o predomínio e tudo aquilo que estava acontecendo na pré-modernidade. O que vem a ser a pré-modernidade? O que vem a ser esse conceito que os filósofos utilizaram, dizendo e trazendo todo um conjunto de coisas que estavam acontecendo, que estavam sendo realizadas na sociedade? A gente entende que a pré-modernidade, nos anais da história, vai trazer o sentido de que, mais precisamente na era medieval, na Idade Média, onde nós tínhamos por característica, onde tudo era a igreja. A igreja dominante, nós sabemos qual era, a igreja católica, que naquele tempo detinha todo o poder, o governo. A igreja, ela aceitava, melhor, ela recolhia os impostos. A igreja, ela tinha poder no governo. Os reis, os imperadores teriam que ter a quiescência dos papas, dos líderes daquela igreja. E a igreja tinha tudo como espiritual. A igreja também ela apresentava como a única detentora do conhecimento. Daquilo que, se eu pegasse, se eu fizesse alguma experiência científica, e se tratando de ciência, naquele tempo era algo que poderia e foi considerado como herege. Se apresentaram alguns homens que tentaram, assim, de uma forma, confrontar a igreja, e muitos deles foram levados à fogueira. Porque era tudo espiritual. Se eu pegasse uma caneta, jogasse para o chão e essa caneta caísse pela lei da gravidade, a igreja dizia não, isso aí é um efeito espiritual, isso aí a igreja explica, é desse jeito, não é do outro jeito. E se apresentasse o outro dizendo o contrário, fogueira nele. Isso vai entender e vai trazer para nós o sentido da pré-modernidade.
pré-modernidade existia um conceito pré-definido, não existia uma definição clara. O que era realmente competência da igreja e o que era competência do conhecimento, do estudo filosófico, da pesquisa, da questão científica que estava começando a desenvolver. Nesse intervalo aí, nesse andamento da pré-modernidade, vai aparecer um homem chamado Galileu, né? Ou Galilei, não importa a ordem. Eu sei que esse homem ele se levantou e ele disse que a Terra ela não era o centro do universo. Muito pelo contrário, o Sol era. E todo o sistema solar que envolve ali o raio do Sol, né, ele girava em torno do Sol. Esse homem ele quase que foi levado à fogueira como herege, porque a igreja afirmava que não, a Terra era o centro do universo. Nós podemos entender que na pré-modernidade, Deus ele estava no centro de tudo. E quando eu digo Deus, eu estou dizendo a igreja. Até mesmo na sua ignorância, na sua forma de agir, em que a Bíblia não autorizava, condenando pessoas à morte, pessoas que tinham simplesmente o desejo do conhecimento, o desejo de fazerem pesquisas, o desejo de tentar provar alguma coisa, não pela simplesmente característica da fé. E a igreja ela tentou interferir e ela tentou impedir durante muito tempo. Traz também outro sentido que a igreja ela ditava as regras. A igreja, somente a igreja na era da pré-modernidade, ela ditava as regras. Ela tinha ali o domínio, o poder. Nada poderia ser feito, até mesmo muitos reis, imperadores, ficavam restritos a fazerem ou tomarem alguma decisão com medo da excomunhão. Se você fizer isso, o Papa vai decretar a sua excomunhão. E claro, quando falava em excomunhão, de você tornar alguém imundo, tirar aquela pessoa do convívio, da comunhão com a igreja, que naquela época simbolizava a comunhão com Deus, era a condenação para a morte. Então todos eles, de uma certa forma, recuavam, eles tinham um medo de desenvolver os trabalhos científicos, as pesquisas, por causa dessa era que eu acredito que foi uma era negra, um tempo de escuridão, um tempo em que muita gente inocente perderam suas vidas, homens e mulheres que tinham ali até mesmo um compromisso com Deus, mas por discordar da igreja, por discordar teoricamente da voz de Deus naquela época, perderam as suas vidas. E isso, é claro, ao longo dos anos, amados, isso gerou grandes conflitos, trouxe grandes conflitos, isso realmente chegou a um limite tão grande que alguns homens se levantaram e começaram realmente a bater o pé. Não, está errado, isso eu posso provar, isso não é assim, não é dessa forma como a igreja diz, e eles conseguiram romper um segmento que já atravessava séculos. Aí sim, a gente vê que na história há uma transição, agora sim, da pré-modernidade para a modernidade. É um outro segmento, porque agora com a descoberta científica e com os estudos acadêmicos, científicos, eles vão criar um outro método, vai surgir um outro segmento que se chama humanismo. Se você não sabe o que é o humanismo agora é o homem no centro do universo, é o homem no centro de tudo. É o homem agora não, para você entender o homem, você tem que pesquisar sobre o homem, você tem que ter os conceitos dos homens, você tem que entender o comportamento e o homem vai ter uma vida feliz. Para que você possa realmente compreender, não é essa questão mais da igreja, não é a voz da igreja, é aquilo que eu posso provar. É aquilo que eu posso provar de uma forma científica. Essa modernidade, irmãos, aí, a partir do século XIX, ela também entrou com um grande desastre, porque a sociedade em si, ela abandona também, ela usa um outro extremo. Quando a igreja usava um extremo que ela queria deter todo o conhecimento, agora, na idade moderna, na modernidade, com o humanismo surgindo, agora era o homem. Somente o homem. O homem era o centro, o homem estava em voga, o homem estava em xeque, não mais a igreja já não tinha qualquer partido, é aquilo que eu posso provar, é aquilo que eu posso de uma forma científica provar. O que eu posso provar?
E aí também, irmãos, criaram-se ou cometeram alguns erros, até mesmo da igreja tentar provar coisas relacionadas à fé. É nesse período que a gente estudando, a gente vai ver que começa a surgir as disciplinas, a arqueologia bíblica, né? As questões também de relíquias. Isso aqui é uma prova viva, e você vai ver até hoje o Santo Sudário de Turim, aquilo guardado, aquele lençol que cobriu o rosto de Cristo, está guardado. A igreja começa também a entrar nesse sistema, tentando provar coisas que a gente não prova, mas acredita. Como que você vai provar a fé? Pergunta para o seu irmão, você consegue provar a fé? Fala para ele. Não tem. A fé é fé. Ou você acredita ou você não acredita. E a Bíblia te dá assim um segredo muito legal, que a gente lê aqui às quintas-feiras. Os sinais seguirão os que... Se eu não creio, pastor, eu não creio em nada. Meu filho, Deus não vai se manifestar para você. Deus não vai falar contigo, porque Deus não fala com o incrédulo. Deus não fala com o ateu. É por isso que o ateu cada vez mais se torna mais ateu ainda, porque ele vai chegando à conclusão de que realmente Deus não existe, porque ele não crê, ele não acredita. Então, na idade moderna, querido, a igreja ela perde muito tempo em tentando provar coisas que não ia conseguir nunca provar pela ciência, porque era uma questão de fé. Até a paz, que aí vai surgir algo que me chama muita atenção na história, e eu acredito que Deus até veio a permitir isso. A questão da paz, pela ciência, pelo conhecimento, pelas armas que estavam sendo construídas, o homem começa a acreditar que ele pode ter uma paz, uma vida de paz, uma vida tranquila, tendo completamente abandonado a Deus, vivendo somente na questão do humanismo, na questão do homem. O homem, ele precisa ser estudado, o homem ele precisa ter aí os seus prazeres satisfeito, o homem precisa ter a sua vida realmente ali abastada. É o homem, tudo é o homem. E aí vai surgir vários conceitos psicológicos, conceitos de tantas outras coisas, porque o homem passa a ser o centro na idade moderna. E aí, de uma forma bem irônica, a história vai relatar que é justamente quando os homens pensavam que estavam em plena paz, vão surgir as duas grandes guerras. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, elas vão surgir, vão apresentar-se ao cenário num momento em que se acreditava que o homem era capaz de resolver os problemas dos homens. Diante da guerra, onde milhares e milhões de pessoas morreram, ficaram assim alguns pontos de interrogação. Poxa, se antes foi contestado o domínio e o poderio da igreja, onde teoricamente Deus falava em tudo, Deus coordenava tudo, e agora na modernidade, na idade moderna, nós abandonamos Deus, nós criamos aí a tecnologia, nós criamos a industrialização, as grandes indústrias surgiram, então nós entendemos que o homem satisfeito, com um bom salário, ele vai ser feliz, ele vai viver uma vida pacata, ele estudando o próprio homem, ele vai saber o que está acontecendo, e ele vai resolver os seus próprios conflitos, e aí surgem as duas grandes guerras, uma das maiores que já aconteceu em todo o mundo, onde milhões e milhões de pessoas morreram. Essas guerras, irmãos, elas também vão encerrar de certa forma aí esse período da modernidade e vai entrar a nossa era, a pós-modernidade, que eu acredito que tem sido o pior de todas. A pós-modernidade vai brotar numa total confusão do que o que nós precisamos agora. O que o ser humano precisa? O ser humano precisa de quê? Da tecnologia? O ser humano precisa de Deus? O ser humano precisa da igreja? O que o ser humano precisa? A pós-modernidade, queridos, vai entrar com pontos de interrogações que não conseguiram responder nas duas outras eras, nas duas outras etapas. Trouxe uma total confusão e nós podemos ver que na pós-modernidade a razão humana fracassou.
conhecimento, ele é seu próprio Deus. Não, Deus está dentro de você. Você não precisa ir para a igreja, não precisa disso. Você é o próprio Deus. Fracassa. O fracasso da modernidade. Daria até um título de livro. O fracasso. Porque assim, foi entendido que sem Deus, mesmo com a tecnologia e o avanço da indústria, não dá para se viver nesse mundo. E também com uma igreja que se mostrou muitas vezes na história uma igreja perversa, também não se conseguiu viver bem, porque se calou-se a voz do conhecimento, da pesquisa, do estudo, que não precisa ser centrada diretamente na igreja. Por isso que hoje nós temos, graças a Deus, as universidades. Você já pensou se a igreja hoje detesse conhecimento? Você teria que estudar dentro de uma igreja, dentro de um convento, seguindo a linha daqueles homens, daquilo que eles pensavam, daquilo que eles achavam certo, daquilo que Deus, ou melhor, pensavam que Deus assim autorizasse. Com o fracasso da razão humana, com o fracasso da modernidade, vão surgir na era da pós-modernidade alguns jargões, que agora pela dúvida, pelos pontos de interrogações, vai explodir juntamente com a modernidade a questão agora que tudo é subjetivo. Não tem mais nada concreto. Isso aí é muito subjetivo, isso aí depende. E não traz o sentido que agora, na pós-modernidade, cada um tem a sua verdade. Isso tem raiz lá atrás. Talvez você já possa ter ouvido muita gente falar assim: não, olha só, eu tenho Jesus no meu coração, mas assim do meu jeito, é a minha verdade, eu tenho a convicção, eu acredito que é assim. Ele está com o pezinho lá atrás, porque os dois movimentos atrás fracassaram. E hoje nós estamos vivendo, e a gente entra agora sim nos desafios da modernidade, da pós-modernidade em relação à família. Aí sim, irmãos, nós estamos inseridos eu acredito que no meio, procurando uma agulha no palheiro. Nós temos que ter e visualizar um cuidado muito grande. Nós também podemos ver, queridos, que dentro da pós-modernidade, alguns conceitos que anteriormente eram princípios, viraram agora muito relativos a ser relativo. Olha só, se o teu casamento não está dando certo, olha só, querido, é melhor separar. Na pós-modernidade traz para a gente essa facilidade, facilismo, de, assim, não está dando certo, você não precisa tratar do problema não, querido, olha, separa-se e casa-se de novo. Eu falei uma vez aqui atrás que assim, imagine um casal andando de mão dadas, e cada um traz um problema, e aí você olha, a gente não está dando certo, então vamos fazer o seguinte, segue a sua vida que eu vou seguir a minha. Aí estão de mão dada, e o problema está aqui, está neles. Aí um vai para a direita e o outro vai para a esquerda, e o problema fica no vácuo, cai no chão o problema. A causa da separação ficou ali no chão, vai comigo. E esses problemas nós levamos até mesmo para um novo relacionamento, porque não houve um tratamento, porque a pós-modernidade me traz essa facilidade. Eu não dou certo, não está dando certo, eu separo. Eu não vivo mais, eu não quero mais você. Você não atende às minhas necessidades. É um grande desafio hoje, querido, se você quiser anotar, é manter-se casado. Porque a nossa sociedade, juntamente com a mídia, tenta o tempo todo insistir conosco de que o casamento é uma instituição família. E nós sabemos que não é verdade. E a gente vai ver, Deus vai provar para a gente hoje que isso não é verdade. Nós também, dentro da pós-modernidade, dentro desse aspecto em que nós estamos vivendo, nesse tempo, nós também vamos perceber que o poder paterno enfraquece. O domínio e a autoridade dos pais também se torna um grande desafio. Grande desafio. Porque eu, através desses novos fatos, dessa simplicidade, desse facilismo, onde qualquer coisa eu desfaço, eu não quero, não atende o que eu quero, não faz o que eu quero, então eu separo, o poder paterno, o poder dos pais, eles acabam realmente
as suas justificativas pós-modernas, dizendo, assim, até mesmo ratificando, né, defendendo a sua posição de que podem namorar no início da adolescência, dizendo até mesmo que é um jargão pós-moderno. Sabia? Mãe, é melhor namorar com um menino do que com uma menina. Há uma perda, irmãos, de princípios onde isso é alegado como se, até mesmo em forma de ratificar minha posição e trazer para os pais um certo tipo de ameaça. Olha só, se você não deixar eu namorar com o menino, vai que aparece uma menina bonitinha e eu me apaixono. Coisa que hoje, na pós-modernidade, pelo menos lá fora do mundo, é uma coisa que traz surpresa? Não. É uma coisa que hoje, infelizmente, está muito comum. Perda dos princípios de Deus. Com esse enfraquecimento dos pais, né, nós vamos vendo que vai surgir, né, um amor descontraído dos filhos. É o amor sem compromisso, é o tal do eu fico. Eu fico com fulano, eu fico com ciclano, e esse ficar muitas das vezes é no sentido de ter relação sexual ou de trocar de namorado como se troca de novo. Como se fosse algo normal, como se fosse algo autorizado por Deus. Mas pastor, nós estamos numa era nova, numa modernidade, na pós-modernidade, as coisas estão novas, tudo está mudando. Querido, mas a Bíblia, a palavra de Deus não mudou. O Deus que nos criou, que defende princípios, continua o mesmo. Ele não muda. Então traz para nós, como família do século XXI, um verdadeiro desafio de manter os princípios de Deus na nossa casa. Coisa que não é fácil. Não é fácil. A gente, além desse amor descontraído, também é apresentado um amor sem preconceitos e sem compromisso. Isso envolve não só a vida de jovens, como adultos. Que assim, quando eu falo amor sem preconceito, se enquadra na ameaça do adolescente, dizendo, eu preciso namorar com um menino, vai que pinta uma menina aí de paraquedas na minha vida. Conceitos pós-modernos, conceitos da atualidade, conceitos que são aplicados à nossa mente através da mídia, através dos jornais, através das novelas. Graças a Deus que não tem nenhum crente aqui que vê essa desgraça. Graças a Deus. Amém? Porque isso vai introduzindo na nossa mente conceitos, e até mesmo conceitos na mente dos nossos filhos. Eles vão sendo moldados. Nós também, nessa época da pós-modernidade, nós vamos ver que a Bíblia também se completa, onde Jesus disse na sua palavra que o amor de quase todos esfriaria. Hoje o ser humano não é mais tratado como ser humano, querido, até pelos governantes e estatísticas. Quantos que o UPA de Vila Quente atenderam esse mês? Atenderam 5.480. 5.480 foram atendidos ou que foram preenchidas a ficha? Que muitas das vezes foram só preenchidas as fichas. E depois anunciado para o doente, vai para casa que não tem médico. É tratado na quantidade, é tratado no somatório. 5.480 votos multiplicados por uma família é muita coisa. Por isso eu vou construir um UPA na praça, bem mesmo de frente. Eu não vou investir num posto de saúde velho, porque isso não vai mostrar o que eu fiz. Eu não vou transformar, eu não vou pegar aquela verba que é 2 milhões de reais por mês por cada UPA. Eu não vou transformar um posto de saúde num mini hospital, porque não me dá voto. Estamos vivendo a era da barbárie, de pouca solidariedade. Pós-modernidade. Pós-modernidade. As pessoas são tratadas como objetos, né? São tratadas pelo todo na quantidade. Qual é o perfil? Qual é a estatística? Isso que eu quero saber. Eu não quero saber se alguém foi atendido como humano. Não. Eu quero saber a quantidade. Nós também temos vivido na pós-modernidade, irmãos, um tempo de alta competitividade.
guiado pela lógica da acumulação de bens e da aparência. Aí surge, eu esqueci de dizer, que na pós-modernidade surge o capitalismo, né? Já vem surgindo lá de trás e desponta assim como algo surpreendente. É tão bom, e os Estados Unidos acreditam tanto no capitalismo que ele invade as nações, mata os seus presidentes e tenta instituir aquilo lá. Como se ele achasse que tivesse o direito de fazer isso. Toda nação, querida, ela é uma nação soberana. Ela tem o seu líder, ela tem lá o seu presidente. E assim, não interessa quantas nações chamam de ditador, mas ela tem. A não ser por causas até mesmo da humanidade, como genocídio, como atentado à população indefesa, nenhum país tem o direito de invadir outro país. E nós sabemos qual foi o fundamento e o objetivo dos Estados Unidos em invadir o Iraque. Quem é que administra o petróleo lá no Iraque? Quem é que negocia? Não é o Iraque, são eles. O objetivo central da morte de vários civis, de crianças que morreram por aquelas bombas de alta tecnologia, foi o interesse financeiro. Não foi assim, o presidente, o povo americano, eles estavam com pena por causa daquele ditador que estava massacrando aquele povo. Vamos lá ajudar, vamos sacrificar os nossos soldados e vamos lá ajudar aquele povo. Uma grande cascata foi pelo interesse financeiro. Nós também, quantas vezes somos distratados pela nossa maneira de viver, ou pela nossa roupa. Eu particularmente sou muito humilde. Se eu tiver com uma roupa com suja de tinta, eu vou em qualquer lugar. Se eu tiver com uma blusa rasgada, eu vou, não tem problema em relação a isso. Mas você sente no olhar das pessoas, como se você entrar numa loja de segurança vem logo atrás. Eu pergunto lá, tem problema? Deseja alguma coisa? Quer ajuda? Eu pergunto, antes que ele me pergunte, quer ajuda? Estou olhando, posso olhar? Não, pode, por favor, fica à vontade. Quer ajuda? Está atrás de mim, está precisando de ajuda. De repente se perdeu na loja. Talvez porque a gente esteja com a Havaiana, né? Eu confesso que teve uma vez que eu fui na loja e quando eu percebi, eu estava dentro da loja e minha bermuda estava do lado avesso. Aí já era, né? O que eu vou fazer? Eu vou trocar, mesmo de eu banheiro vou trocar a bermuda. Eu fiquei com ela toda avesso. Aquele bolso branco aparecendo aqui para fora. Eu não sei se minha esposa estava com raiva, ela não me avisou, né? Mas eu sei que eu frequentei a loja o tempo todo com o bolso para fora, igual quando eu tiro aqui, né? Essa calça quase que eu não uso. Então assim, às vezes eu tiro a carteira, o bolso fica aparecendo. Eu fiquei andando toda. E eu percebi que eu era o alvo dos olhares. Eu falei, pô, eu tô abafando. Eu fiquei acordado hoje com um brilho celeste, mais, né, radiante. Quando eu olhei, passei em frente ao espelho, a vontade que deu foi de entrar no espelho. Eu estava com a bermuda do lado. Mas, fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? A gente segue a vida e vamos embora. Eu continuei, comprei o que eu tinha que comprar e fui embora. Mas assim, as pessoas hoje, queridos, elas são julgadas por aquilo que ela tem. Se você tem um carro, se você tem um carro mais bonito, você é mais bem tratado. Se você tem um poder aquisitivo maior, melhor, você é bem tratado. E pasme, isso às vezes entra dentro da igreja. Pastores que tratam membros diferenciados, porque aquele membro ali, irmão, não mexe com ele, o dízimo dele, rapaz, é o dízimo que segura a igreja. Ele é coluna da igreja. A coluna é a largura do envelope do cara, né? Então aquele cara ali é intocável. Se você for de repente pregar sobre pecado nos negócios, o cara é um negociante. Não fala não, pastor, porque vai que o senhor o ofende e ele deixa de dar o dízimo. Irmão, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Quando que Deus diz na sua palavra assim, eu preciso de dinheiro de vocês, por favor, eu não vou desapontar e não vou ofender vocês nunca, mas dão dízimo, porque senão minha obra para. Querido, Deus levanta até ímpio para ofertar. Deus levanta qualquer um. Deus faz com que o ímpio, aquele que às vezes não tem nenhuma ligação com a gente, nos ajude sem saber. Ele fala na sua palavra, eu sou o dono do ouro e da prata. A terra, o mar e tudo que neles há é meu, eu fiz. Eu sei onde estão as jazidas ali de ouro, das pedras preciosas, eu fiz com as minhas mãos. Deus não precisa de politicagem dentro da igreja. Deus não precisa de você ali fazer de tudo, usar as pessoas no trabalho como degraus para você ficar bem com o patrão. Deus não precisa disso, querido. Deus pode fazer você
prosperar na sua vida você sendo servo e humilde. Eu estou para ser promovido agora mês que vem no quartel, né? E sargento não faz mais limpeza, né? Na hierarquia lá. E aí, assim, alguns engraçadinhos, hoje já está faltando, acho que uma semana, me colocaram na escala lá para limpar o banheiro, como se eu não ligasse limpar o banheiro. Aí o coronel me chamou: Martins, você que vai ser promovido, mas dá para você lavar o banheiro? Eu falei: chefe, agora, mesmo que eu seja promovido, comandante, a hora que o senhor mandar, eu vou lavar o banheiro. Não tem isso não tem problema em relação a isso, né? Mesmo que seja para ajudar o senhor na sua casa, estou sempre à disposição. Por quê? As pessoas, irmãos, primeiro elas pensam que você é idiota, né? Pensam que você é algum imbecil. E depois elas querem fazer, né, promoção pisando em você, usando você de degrau. Se eu cair na astúcia ali, não, olha só, coronel, o negócio agora é mais embaixo. Eu sou o tal do sargento. E sargento é o elemento de ligação do oficial para os praças. Ele não pode mais botar a vassoura, ele entregou para a bucha do pica-pau. Não tem mais negócio de vassoura com o sargento, não. Ele talvez ia confirmar aquilo que já disseram, né? Ele não gosta de fazer, ele gosta de trabalhar. Irmãos, as pessoas hoje são vistas por aquilo que elas têm. O que importa é ser reconhecido, ser admirado e usufruir do prazer. Nós temos, com a pós-modernidade, tem surgido uma sociedade hedonista. Eu falei isso aqui. O que é sociedade hedonista? É uma sociedade à busca do prazer a qualquer custo. A qualquer custo, né? É lamentável a gente de serviço lá no centro da cidade, você vê coisas que você fica de boca aberta. Aqueles carros importados, varando, muitas vezes você vê a aliança nas mãos dos caras, empresários, carros que eu vou dizer assim para os irmãos, 100 mil, 150 mil, carros importados. A gente está lá de madrugada, a gente para e entram aqueles homossexuais fazendo ponto lá no centro da cidade, homens casados com as suas mulheres em casas, sabe, que Deus assim preparou a família deles, e eles em uma busca louca de prazer, querendo sabe lá o que fazer, tendo contato com essas pessoas, levando para suas casas doenças, levando tristeza, dor e tragédia. Sociedade hedonista, uma das características da sociedade, da comunidade, ou mesmo desse período da pós-modernidade, período em que não há uma verdade, ou que não se acredita numa verdade singular, numa verdade palpável, numa verdade que eu não, assim, é isso aqui, olha só, a palavra é essa. Não há, é subjetivo, é a explosão da subjetividade, né? Isso aí não é bem assim, isso é relativo. Olha, isso aí é de acordo com o teu ponto de vista. Olha, não, essa escola defende isso, mas essa defende aquilo, e fica sempre um ponto de interrogação por causa dos dois fracassos anteriores. E a gente vê que a família também acaba sofrendo essa metamorfose, vai sofrendo essa mudança, querido, e isso de certa forma entra na nossa casa, isso acaba entrando nos nossos filhos, na nossa família, e se torna para nós verdadeiros desafios grandes que só conseguiremos com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus. Nós podemos ver que a pós-modernidade traz o sentido de uma época de incertezas, das fragmentações, da troca de valores, do vazio e do niilismo. Essa palavra niilismo é a explosão de algo que é subjetivo, é algo que não é concreto, não tem, cada um agora defende uma verdade, uma posição, é a minha verdade. Não, pastor, olha só, desse jeito eu não concordo. Falei, querido, mas a Bíblia diz assim, não, mas espera aí, vamos avaliar o contexto histórico, pré-histórico da história, vamos fazer uma avaliação. Calma, não é assim. Nós também, às vezes, irmãos, negociamos até os princípios de Deus, baseados numa influência de uma sociedade que tem um ponto de interrogação como símbolo. Confusa, não sabe o que querem, não sabe o que buscam prazer a qualquer custo, busca satisfação pessoal a qualquer custo, busca o egoísmo a qualquer custo. Eu não estou bem na relação,
principalmente para o versículo 19 e 20, que eu acredito que está ligado muito assim com a gente, com a nossa vida. Eu vou reler para vocês, 19 e 20, Efésios capítulo 2, que diz assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. A nossa vida, a nossa família, ela precisa estar edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que é isso? A palavra. Nós precisamos edificar a nossa vida nos fundamentos dos profetas e dos apóstolos. Ele vai falar, e do próprio Cristo Jesus. Porque agora nós não somos uma família independente, nós estamos e compomos aí a família de Deus. De Deus. E ele fala que Cristo é a principal pedra angular. Você sabe o que é a pedra angular? Sabe não? Vou te mostrar. Todas as vezes que você vai fazer uma construção, você vê ali a questão do esquadro, né? Você estica a linha, você vai lá fazer o alicerce. Aí você parte de um ponto, né? Vamos dizer que aqui é o meu ponto de partida, né? Então aqui eu estabeleço a minha pedra angular, a pedra que dá o ângulo exato do quadrado, dos quatro. Ela não difere para cá, ela não difere para lá, ela não sai da direção, ela não vai, ela dá o ângulo certo. Ali eu estabeleço o marco do início da construção. Por isso que ele vai falar que Jesus é a pedra angular. Ele é o fundamento da igreja. A igreja está assentada naquilo que ele disse, naquilo que escreveram acerca dele, naquilo que ele falou, naquilo que ele mostrou, naquilo que ele fez milagre. E ele nos dá a base para que a gente não afunde. Na obra a gente não cava ali, os irmãos lembram aí dessa parte que a gente cavou? Que o engenheiro, né, a gente até orou por ele, mas o engenheiro está com algum problema, né? Vai projetar um buraco desse tamanho, né? E a gente cavou um buraco para achar o solo firme. E a gente cavou porque a gente não tinha dinheiro para contratar a firma de bate-estaca, né? Que eles fazem isso. A gente cavou, achou firme. Ali nós construímos a pedra, a sapata, aquilo que prende, aquilo que fica no solo, aquilo que dá assim a condição de ser erguido a uma construção. Queridos, se tua vida não tiver a pedra angular, a pedra que é Cristo, a tua família não tiver baseada nessa pedra, você corre o risco de afundar. Não só de afundar, porque você não vai ter estrutura, mas de você escambar para o lado. A tua família vai sair fora do esquadro. E nós sabemos que quando sai fora do esquadro, a obra ela fica o quê? Torta. E se você constrói uma parede fora do esquadro, você começa por ela reta, lá no final ela está envergada lá para frente e ela corre o risco de cair. E quando cai, a queda é louca. A queda ela traz uma destruição muito grande. Ele vai falar, olha, vocês não estão, vocês que pertencem à família de Deus, vocês não estão baseados nesses conceitos da pré-modernidade, da modernidade, da pós-modernidade. Nós não precisamos seguir esses tipos de influências que têm tentado entrar na nossa casa. Nós estamos edificados na base. Cristo é a nossa rocha. Nós somos considerados como família de Deus, né? Essa família de Deus não sofre mutação. A família ainda continua sendo constituída do homem e da mulher, por mais que apresentem outro tipo de família para nós. Por mais que possam falar agora, não, mas você é preconceituoso, você é aquilo, você é isso, você tem várias coisas ditas para nós o que somos. Mas o nosso princípio, ele não é nosso, querido, é o princípio de Deus. Vale o que Deus diz na sua palavra. O que ele diz? Nós estamos firmados no princípio da palavra de Deus. O resto é resto. Por isso eu tenho que traz para nós o sentido, queridos, para encerrar minha palavra, que nós precisamos lutar pela nossa família. Quem tem que separar é o diabo, sabia? Quem tem que separar de você. Porque se ele tem colocado na tua boca, na tua mente para separar, acabar com o teu casamento,
expulsa ele do teu lado. Ele está coladinho contigo, ele está casado contigo, sabia? Está de braço dado. Porque isso não provém de Deus. Muito pelo contrário, Deus fala assim: olha, que eu uni, não separe o homem. Pastor, nunca é testemunha de separação de ninguém. Eu já falo, eu não sou. Quer casar é tua escolha. Agora, casou, assume o pacote. Vem os benefícios e vem os problemas, né? Então assim, assume o pacote, querido. Ou você só quer só os benefícios. Se você encontrar uma mulher perfeita, me avise. Se você encontrar um homem perfeito, me avise. Procura evidenciar as qualidades do seu marido. E marido, procura evidenciar as qualidades da sua esposa. Os pais, procurem evidenciar as qualidades dos filhos, que nada mais são do que a nossa cópia, o nosso reflexo. Os princípios de Deus não mudam, querido. Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Ele também nos remete para encerrar a palavra. Alá, Abraão. Lembra a palavra para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Consegue entender mais claro o que ele está dizendo? Em ti, na tua palavra, no teu gesto, nas tuas ações, na fé que você demonstrou, pelo qual você foi chamado Pai da fé. O Pai da fé. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo: em ti, aos profetas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aos apóstolos, em ti, apóstolos, serão benditas todas as famílias da terra. E ele diz para nós: olha, na palavra, na minha palavra, as famílias de vocês serão benditas, abençoadas. Serão uma família diferente. Família que não muda os seus princípios. Não. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Pastor. Fecha os seus olhos. Pastor. Talvez você tenha dito já muitas vezes: não, mas eu penso assim. Não, eu acho que deve ser assim. Não, eu não mudo, eu sou assim. Querido, cuidado. Talvez o nosso jeito, muitas vezes, pode estar estragando algo tão bonito que Deus assim quer nos abençoar, quer nos dar. Tanto da questão da formação da família para os solteiros, né? De observar os princípios bíblicos de Deus, o que Deus diz, o que Deus fala. E para aqueles que estamos casados, nós que estamos casados, eu preciso, querido, nutrir esse jardim do casamento todos os dias. Mas eu não vou nutrir fazendo pipi fora do vaso, não. É com delicadeza, é com jeito, sabe? É com compreensão, tanto da parte da esposa como da parte do esposo. A tua família, depois de Deus, é a coisa mais importante nessa terra. E nós não podemos dar de mãos beijadas a nossa família para o divisor, para Satanás, que tem o único objetivo: destruir as famílias. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Amantíssimo Deus, ó Deus, eu sei que a tua palavra, meu Pai, ela não volta vazia. E eu sei também, Deus, que essas palavras, elas vão diretamente ao nosso coração, querido Deus. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, meu Deus, transformar a nossa família, meu Deus, conforme a tua imagem e conforme a tua semelhança, Pai amado. Não permitindo, meu Deus, que esses conceitos filosóficos, meu Deus, esses conceitos malignos, venham, meu Deus, interferir, meu Deus, nessa união que eu acredito que é muito mais espiritual, Senhor, do que carnal. É muito mais, meu Deus, do que buscar o prazer da carne, mas é ter a alegria no Espírito, de estarmos ao lado daqueles ou daquelas que o Senhor colocou, meu Deus, ao nosso lado, de vivermos os bons momentos da vida, de desfrutarmos da vida, de construirmos algo junto com as nossas esposas, os nossos filhos, meu Deus, com a nossa família, Senhor. Então, Pai, nos ajuda nesse congresso, Pai, nessa noite. Meu Deus, fala o nosso coração daquilo que precisamos resolver dentro de nós mesmos, daquilo
aqueles conceitos que precisamos abandonar, Senhor, desprezar e ficarmos somente com os princípios da Tua palavra, que nos finca, nos estabelece na rocha, que nos dá a direção e nos dá a garantia de não afundarmos nessa vida. Oh Deus, o que cabe a nós é sermos dependentes do Senhor, humildes e termos um coração obediente. Por isso eu te peço pelas famílias, muito obrigado, que eles possam sair daqui dessa noite abençoados e mais convictos ainda de que o Senhor é um Deus misericordioso, que perdoa a nossa iniquidade e espera pacientemente a nossa decisão. Que nós possamos decidir ao teu lado para o sucesso da nossa família. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Quero assim passar por esse momento